Quando pensamos em colonização portuguesa, uma das primeiras coisas que nos vem à mente é a violência sofrida pelos povos originários. Porém, na historiografia tradicional, eles são tratados como ingênuos ou até mesmo alheios a essa exploração. Mas será que a gente pode reduzir a participação dos indígenas a esse papel coadjuvante passivo dentro do processo colonial? Bem, a gente vai discutir isso na aula de hoje com a Confederação dos Tamanhos. Vamos lá? Quem foi que inventou o Brasil? Bem, para a gente entender de fato o que foi a Confederação dos Tamoios, é interessante antes a gente contextualizar um pouco como se deu esse primeiro processo de contato entre os indígenas e os europeus e também qual foi a visão produzida a partir dele. Bem, para a gente conseguir discutir um pouco sobre esse aspecto, eu trouxe aqui para vocês a carta do Pedro Vaz de Caminha, em que ele nos traz a seguinte informação. Nosso Senhor que os traga, porque certo, esta gente é boa e de boa simplicidade. Esse cenário que ele ilustra, apesar de ser superficial, acaba por narrar, em certos aspectos, como se deu esse processo, no início do encontro entre esses dois grupos. A gente tem aqui uma relação mais amistosa, mais tranquila, marcada principalmente pelo escambo, que é uma forma de troca mais simples. Com esse contato entre esses dois grupos, houve, a partir dos europeus, a criação de diversos materiais que chegaram até a Europa, reproduzindo a visão deles. E essa visão era o quê? Era a visão dos indígenas como seres exóticos. Bem, a partir disso, vários grupos da Europa desenvolveram interesse pelo Brasil, entre eles viajantes, aventureiros, religiosos, cientistas, e esses grupos vieram para cá e produziram então relatos em que contavam a sua própria perspectiva e visão sobre esses povos originários. Esses relatos, quando a gente os analisa, é possível observar a criação de um estereótipo dos indígenas pelos europeus. E esse estereótipo se baseava em quê? Os europeus colocavam formas de vida que os indígenas adotavam como algo bárbaro, selvagem e bestial. Voltando a esses relatos, eles eram sempre feitos pelo interesse da coroa portuguesa. Por exemplo, eles chegaram a dividir os indígenas em tupis e tapuios. Tupis sendo os indígenas bons, que têm família, que andam vestidos e que, querendo ou não, se converteram, foram domesticados, utilizando essa palavra, pelos portugueses. Já os indígenas tapuios são os indígenas rebeldes, são aqueles que não aceitam o que a coroa portuguesa está fazendo. A criação dessas duas categorizações gerou na Europa duas visões sobre os povos originários. A primeira é que eram apenas seres humanos decaídos, mas que tinham alma, que eram filhos de Deus e que precisavam ser salvos por meio do Evangelho. Já a segunda era bestializar os povos originários, como se eles não pudessem serem convertidos à fé cristã e assim eles seriam mais úteis mortos ou sendo escravizados. Apesar da grande diversidade de povos e de particularidades de cada povo, os portugueses cortaram a América Portuguesa em dois, dividindo entre indígenas indígenas bons e indígenas ruins, bem contra o mal. E essa narrativa vai ser o que vai formar muitos dos confrontos e muitas das rebeliões de indígenas que ocorreram ao longo do período colonial. Inclusive, são nesses demarcadores genéricos que são utilizados pelos portugueses que a gente vê que o indígena era, sim, um agente no jogo político da colônia. Porque muitos desses demarcadores, eles eram feitos a partir de informações que indígenas bons davam sobre outros povos, seja por interesse próprio ou seja simplesmente para manter um bom padrão de vida. Bem, um exemplo para a gente conseguir entender os indígenas como sujeitos ativos na política colonial seria a própria Confederação dos Tamoios. Foi um conflito que se estabeleceu entre 1554 e 1567. Bem, esse conflito ele não é propriamente um conflito entre indígenas e os europeus. A gente não pode simplificar esse conflito nesse ponto, porque justamente nos dois lados houve a participação de indígenas e europeus. Nesse caso, em um lado, nós tivemos os tupiniquins de São Vicente e tivemos os Temiminó, que pertenciam à região norte do Guanabara e estavam agrupados juntos com os portugueses. Do outro lado do conflito, nós tínhamos os chamados Tamoio em conjunto com os franceses. É interessante a gente destacar aqui que os tamoios, eles não representavam um único grupo, mas sim um conjunto de grupos que se aliaram. Esses
povos eles habitavam na região entre o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. Tudo isso teve início ainda em 1530, apesar do conflito ter sido iniciado de fato mais tarde. Quando a gente volta para 1530, a gente tem a expedição de povoamento liderada por Martins Afonso, que ao chegar aqui no Brasil estabeleceu contato com o João Ramalho, que era um aventureiro português que já estava aqui no Brasil há 15 anos junto com o povo tupiniquim. E essa região que viria a ser a capitania de São Vicente. O João Ramalho, então, ele estabeleceu uma relação primeiro com o próprio Martim Afonso, mas posteriormente ele estabeleceu uma relação com o próprio Brás Cubas, que foi o sucessor do Martim no governo da capitania. E a partir dessa relação entre os dois, eles construíram um comércio de escravização de indígenas. E justamente essa prosperidade que ela tinha se devia à participação dos próprios tupiniquins, que auxiliavam nesse processo de captura dos indígenas, fornecendo informações e guiando essas expedições, justamente para que fosse possível alcançar aldeias inimigas. Então eles foram fundamentais para esse processo. Essas expedições chegaram à Praia do Flamengo e alcançou o aldeamento de Uruçubiri. Lá eles fizeram o aprisionamento de vários tupinambás, entre eles o do próprio chefe, o Cairuçu, e do filho dele, o Aimberê. Ambos foram levados para o projeto de agricultura que havia em São Vicente. Apesar de ser um comércio secundário no processo, ele ainda existia. E lá eles foram mantidos em cativeiro. Nisso, o próprio chefe, o Cairuçu, acabou falecendo. Quando ele faleceu, a Aimberê solicitou então ao governo do período que fosse realizado um processo de sepultamento, o que foi negado. A partir dessa negação, ele conseguiu mobilizar uma revolta dentro do agrupamento, dentro do cativeiro que ele estava estabelecido, conseguindo se libertar junto com outros indígenas. Quando ele consegue se libertar do cativeiro, ele alcança diversos outros aldeamentos e acaba estabelecendo alianças. A partir dessas alianças, os próprios chefes desses aldeamentos se unem e formam então o que a gente chama da própria Confederação dos Tamoios. Essa união resulta na escolha da representação do Cunhambebe como liderança militar e também de estratégia por parte dos Tamoios. E a partir daí se iniciou os ataques às vilas e também aos projetos de comércio português. Em 1555, os franceses, então liderados por Nicolas Duran, que tinham interesse em estabelecer uma colônia no Brasil em oposição a Portugal, se aliam aos tamoios, percebendo a inimizade que estava sendo construída contra os portugueses. E assim eles fornecem recursos e fortalecem a resistência da Confederação. Entretanto, acabou correndo um surto de varíola, possivelmente até os franceses que trouxeram para cá, e devastou diversas aldeias, matou muitos indígenas, e entre eles o chefe Cunhambebe. Já com a morte de Cunhambebe, o Aimberê assume a liderança dos tamoios e intensifica esses ataques, com o objetivo de libertar os indígenas escravizados. Como Portugal estava com muita dificuldade de lidar com esses ataques, eles decidiram partir para a diplomacia. Eles enviaram os jesuítas, principalmente Manuel de Nóbrega e o José de Anchieta, que já tinham experiência de lidar com os povos indígenas. Bem, essas negociações que foram realizadas entre os jesuítas e as lideranças indígenas resultaram em um acordo provisório, que propunha, no caso, a liberdade de parte dos cativos indígenas. Como consequência desse acordo, a gente teve um cenário de paz que se prolongou por alguns meses, mas com o passar do tempo as tensões voltaram a marcar essa relação. E a partir daí a coisa começou a ficar. Portugal, percebendo que a diplomacia dos jesuítas não estava dando certo e que o avanço dos franceses em seu território era nítido, enviou então uma armada liderada por Estácio de Sá. Essa armada ela contou com a ajuda inclusive de um povo originário, um inimigo histórico dos tupinambás, seria os Temiminós. Bem, a aliança entre esses dois conseguiu fortalecer essa resistência e o embate contra a Confederação dos Tamoios, e que, em 1567, acabou sendo derrotada. No mesmo ano, no dia 20 de janeiro, houve a morte da liderança então, dos Tamoios no Aimberê. Essa morte
nos dias atuais marcada como o Dia Nacional da Consciência Indígena. Esse dia simboliza a resistência desses povos, a complexidade desses povos e também a importância deles para a construção da história brasileira.